Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar por que alguns dos gurus da internet estão enganando você. Não necessariamente enganando, mas eles só postam o lado bom. E eu tô falando aqui de piscinas de liquidez. E por que você tem que usar essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje para saber se você vai realmente ter lucro na sua piscina de liquidez ou se você vai morrer na praia. É muito bonito ver todos aqueles posts do Instagram de eu conseguir 10% ao mês com a minha piscina de liquidez, mas eles estão deixando de lado uma coisa muito importante, que é a perda impermanente. Então eu vou explicar para vocês primeiro o que é perda impermanente. E a perda impermanente é um conceito extremamente simples. Se eu deixar esses dois ativos que eu estou pensando em colocar na minha piscina de liquidez, ao invés de colocar na piscina, simplesmente segurar eles na minha carteira, eu vou ter mais lucro ou menos lucro do que se eu tivesse colocado na piscina. A piscina de liquidez sempre se rebalancia automaticamente, ou seja, eu vou mostrar para vocês o exemplo de Polygon com Ethereum, que foi a piscina que eu montei justamente para dar esse exemplo. Se a Polygon valoriza mais do que a Ethereum, ele vai vender uma para contrabalancear com a outra e vice-versa. E ele vai fazendo isso automaticamente, ou seja, você não vai ter a mesma quantidade de tokens que você tinha no começo. E é isso que causa a perda impermanente. Se um dos tokens desvaloriza muito em relação ao outro, ele vai vender o que desvalorizou para compensar a quantidade dentro da piscina. Ou seja, você vai ter mais tokens ruins do que os tokens bons que você quer manter no longo prazo. E é por isso que a piscina de liquidez tem que ser montada com dois tokens que você quer manter para o longo prazo. Obviamente, tem tokens muito porcaria que se você colocar dentro de uma piscina de liquidez vão te gerar 10, 15% ao mês em taxas. Só que se a desvalorização desse token for tão grande, a piscina vai constantemente vender o token bom para comprar o token ruim. E é aí que você vai perder dinheiro. E como você vai saber isso? Existem ferramentas para te ajudar nesse cálculo. Existem, obviamente, cálculos, ferramentas de cálculos para perda impermanente, mas você não precisa ficar usando essas ferramentas porque existe uma que você coloca o endereço da sua carteira e ele automaticamente já vai falar se você está ou não com perda impermanente. E como exemplo, eu montei lá no meu curso uma piscina de Polygon com Ethereum, porque eu sabia que ela ia dar perda impermanente, porque a Polygon já não é uma rede tão utilizada hoje em dia. E no final do vídeo eu vou deixar quais piscinas eu estou fazendo que realmente estão dando bem. Então eu primeiro vou mostrar para vocês qual que é a piscina. Eu estou aqui na Uniswap V3, conectado aqui na minha carteirinha, e eu coloquei $1.016, se eu não me engano, 1.014, há um mês atrás. Eu já vou mostrar todos os dados para vocês, tá? Então eu estou mais ou menos com o mesmo dinheiro. Só que aqui eu tenho $50 de taxas não reivindicadas, ou seja, esta piscina em 40 e poucos dias rendeu algo perto de 5%. Em um mês e meio, ou seja, é bastante coisa ter um rendimento de 5% numa piscina de liquidez. Agora, será que esses 5% compensaram a perda impermanente que eu tinha se eu tivesse simplesmente segurado esses dois ativos aqui, a Polygon e Ethereum, dentro da minha carteira? Para saber disso, a gente vem nesse site aqui, que é a Revert, tá? Eu vou deixar todos os links na descrição. E aqui, se você expandir, ele vai mostrar todos os dados da sua piscina de liquidez. Ele já vai carregar aqui o gráfico, mas a gente já consegue olhar algumas coisas interessantes aqui, já carregou. Então aqui, primeiro, eu consigo ver o range que eu coloquei, eu coloquei o mínimo e o máximo, vocês verem que é um range não tão grande assim, ou seja, era para ter dado um pouquinho mais de resultado. Aqui embaixo a gente consegue ver a Position Age, que foram 53 dias, eu falei 45 mais ou menos, são 6 dias a mais aqui, 8 dias a mais na verdade, né? Então eu estou há quase 2 meses aqui nessa piscina, para ter um rendimento, Return on Investment, de 4,71%. É bastante coisa. Para 2 meses, são quase 5%, 2,5% ao mês. Né? É bastante coisa sim. Mas o que interessa aqui é esse dado, Divergence Loss. Se você pesquisar esse termo aí no Google, você vai ver que isso quer dizer perda impermanente. Ou seja, atualmente eu estou no prejuízo de $3,29. Ou seja, se eu tivesse segurado só esses dois tokens dentro da minha carteira, eu teria $3,29 a mais hoje, tá? E aqui embaixo você consegue ver em Invested Assets e Current Assets. Tá vendo que eu coloquei 1.400 Matics, né? Na época era Matic ainda, mas agora já é Polygon, e 0,17 Ethereums. E olha o que ele fez. E agora eu estou com 1.700 Matics, ou seja, desvalorizou muito em relação a Ethereum, e 0,12 Ethereum. Quer dizer que ele vendeu Ethereum e comprou Matic, que é o token pior.
No final das contas, eu fiquei com 307 Matics a mais e 0.04 Ethereums a menos. Então eu estou com perda em permanente de 3,29 dólares nessa operação. Ou seja, não valeu a pena ter montado essa piscina. E estou só há 2 meses. Imagina se você deixar isso por mais tempo. A sua perda em permanente pode se tornar razoavelmente relevante. Nesse caso aqui são só 3 dólares em 1000, né? Não é nada, é menos de 3%, mas no final das contas não valeu a pena. Eu quero que fique claro esse conceito para vocês não fazerem qualquer piscina de liquidez. Se você quer entender mais sobre esse processo, eu tenho um curso que ensina isso. E não só isso, né? Não só as piscinas de liquidez, mas eu ensino trade, airdrops e muito mais coisa. Link tá aqui abaixo, tá? E para não deixar vocês na mão, dar um pouquinho de spoiler, as piscinas de liquidez que eu estou fazendo hoje, Ethereum com Pendle na rede da Ethereum e Ethereum com Arbitrum na rede da Arbitrum. E vou montar agora também uma Ethereum com Optimism. E tem todo um racional por trás disso. Ethereum com Pendle porque são 2 ativos que estão indo muito bem e eles são muito bem correlacionados. Então tá dando tudo certo por enquanto. Ethereum com Arbitrum e Optimism é muito óbvio, porque as taxas de gás dessas 2 redes, como elas são subcamadas da Ethereum, a taxa de gás delas é em Ethereum. Ou seja, sempre vai ter gente trocando Ethereum por Arbitrum e Ethereum por Optimism para usar dentro das próprias redes. E é esse tipo de planejamento que eu ofereço para vocês, de novo, no meu curso, beleza? Por hoje é só, um abraço, até mais!